Olá, Márcia Rafael aqui. Você está no Terapia Contemporânea e hoje eu vou falar sobre um tema de mudança, né? Que o mundo muda quando nós mudamos por dentro. Então, se a gente quer uma mudança, se você gosta desse tema, se você tem alguma afinidade com esse tema, então já fica aí até o fim para a gente conversar sobre isso. Quando você provoca uma mudança interna, tudo que está fora começa a mudar também. Então, o mundo muda quando a gente muda internamente, quando a gente muda o nosso olhar. Então, não adianta querer uma mudança externa se internamente a gente não muda nenhuma vírgula, né? A gente continua exatamente igual como era. Então, se você gosta do tema, já curte, já comenta, já compartilha. E se no final você achar que não valeu a pena, discute, sem problema nenhum. Mas deixe seu comentário aqui, deixe o seu pensamento sobre isso. O que você acha disso? Você já provocou alguma mudança interna para ver a sua mudança externa? Ou você já fez o contrário? Revirou a sua casa para mudar internamente também? Isso também funciona, mas vamos lá. Então, por muito tempo, você tentou mudar o mundo ao seu redor. Tentou mudar as pessoas, o ambiente, as rotinas. Acreditou que se consertasse o que estava fora, aquilo que doía dentro de você também encontraria paz. Mas o que ninguém te contou é que o mundo lá fora é um espelho. Ele só reflete o que você carrega dentro, na sua alma, na sua mente, no seu coração. Você já percebeu como que os mesmos padrões se repetem? Sempre as mesmas coisas na mesma data, às vezes até no mesmo mês. Tem mês que acontece a mesma coisa. Nossa, o ano passado, nesse mês, aconteceu a mesma coisa. Nossa, no aniversário do ano passado aconteceu a mesma coisa. São ciclos repetitivos. Então, pessoas diferentes, situações diferentes, mas a sensação da situação é a mesma. O mesmo abandono, a mesma solidão, a mesma sensação de estar sendo esquecida, ignorada, usada, deixada de lado. Então, poxa vida, um mês antes do meu aniversário, meu filho veio aqui, quebrou o maior pau comigo, virou a cara comigo. O ano passado ele fez a mesma coisa. Alguma coisa errada tem aí. Então, vamos parar para refletir sobre isso, tá? Depois a gente continua com isso aí. Então, não importa quantas vezes você muda de lugar, muda de emprego, muda de companhia. Emprego, por exemplo, nossa, todo emprego que eu vou ter uma infeliz que me inferniza a vida, que me persegue, que me atormenta. Não importa quantas vezes você muda de emprego. Se você não muda o que está dentro de você, o mundo vai continuar te mostrando a mesma cena. Porque já viu aquela história que enquanto você não passa na prova, você fica repetindo aquela prova? É isso. Então, mas quando você muda de dentro para fora, você faz uma terapia, você faz uma autoobservação, você faz um trabalho interno e começa essa mudança, muita coisa boa acontece. Então, é como se fosse assim, algo mágico acontecendo. Se você vê, muda até a cor do mundo. Então, quando você muda por dentro, você percebe a diferença lá fora. E, de repente, o que te feria, o que te incomodava, o que te magoava, já não importa mais. Aquela pessoa falou, não me interessa mais, já passou, entendeu? Então, o que te manipula, o que te manipulava, né, já não comanda mais. Então, você tinha uma certa reação em relação a outra pessoa, o que a pessoa falava, o que a pessoa fazia. Se você começa a fazer esse trabalho interno, começa a se organizar internamente, a pessoa pode se virar no avesso, ela pode estribuchar na sua frente, que isso não vai fazer a menor diferença para você mais. Então, o que te limitava já não te define mais. Não define mais seus passos. Qual vai ser a sua próxima reação? Então, você começa a enxergar pessoas, espaços e escolhas com olhos mais limpos. É como se você usasse um óculos e ele tivesse todo sujo. Então, você limpa, lava aquele óculos, limpa aquela lente. E quando você olha, nossa, agora eu estou enxergando nitidamente, claramente o que eu tenho que ver. Então, os olhos que não podem, né, que não pedem mais aprovação o tempo todo, os olhos que conseguem enxergar a realidade, o comportamento daquela pessoa, principalmente se for uma pessoa narcisista, né, gente? Aí dá para ver nitidamente mesmo, mas você tem que mudar internamente. Então, as pessoas começam a te ver, inclusive, de outro jeito, né? Ou elas se afastam porque aquilo já não interessa mais, não serve mais ao interesse delas, né? Porque elas só queriam te provocar e te prejudicar, ou se aproximam com mais respeito. Depois eu vou contar aqui no finalzinho um caso que aconteceu no meu serviço.
Então, o mundo, ele muda porque você muda internamente. É você que tem que mudar. Tem milhões de situações, mas aí são possíveis de avaliações pessoais, né? Então, não é mágica, é frequência, é coerência, a energia vibrando diferente, é o campo interno dizendo: agora eu me escolho, agora eu faço, eu decido. E tudo que não me respeita, não me interessa. Tudo o que não respeita isso, esse seu novo modo de ser, perde a força, perde a energia. Então, mudar por dentro não é fácil, gente. Eu tô nessa vida, eu tô com 63 anos, eu tô nessa vida já desde os 14 anos, nessa busca incessante de mudança. Já teve uma mudança muito grande dentro. E fora também. Nossa, se eu contar, tem gente que não vai nem acreditar no que eu já passei. Então, mudar por dentro não é fácil, mas é possível. É como atravessar uma floresta escura, onde cada galho representa um velho medo. E você tem que ir quebrando, quebrando, quebrando e limpando o seu caminho. Então, onde cada pedra no caminho é uma lembrança mal resolvida. Então, olha para aquela pedra, coloca de lado, coloca aquela lembrança de lado, ressignifica aquilo e segue em frente. Mas quando você atravessa essa floresta, você encontra uma clareira enorme, linda. Você vê o sol, você vê as cachoeiras, você vê a grama, você encontra o sol lindo, maravilhoso, aquecendo o seu corpo. Então, você diz o quê? Eu me encontrei. Eu me encontrei. Eu estou seguindo um caminho mais leve. Então, percebe que nunca precisou de um novo mundo. Você precisou de algo interno, de uma mudança interna. Só precisava mesmo de um novo jeito de habitar o seu próprio corpo, habitar o seu próprio mundo. Um jeito mais sincero, mais leve, mais íntimo. Um jeito de pertencer a si mesmo. E, óbvio, a dor vai continuar existindo, mas agora você escolhe como lidar com ela. Você acolhe essa dor, você não esconde, você não bebe, você não fuma, você não faz bobagens para esconder essa dor. Você acolhe. Foi isso mesmo, foi assim, eu levei um tapa na cara, realmente o que aquela pessoa falou foi muito ofensivo, mas tudo bem, é o que ela tinha naquele momento para oferecer. Você faz a sua ressignificação e pronto. A solidão, ela pode até chegar, pode até você sentir solidão de vez em quando, mas agora ela te encontra inteira. Não implora mais por presença. Eu não consigo mais viver sozinha. Aquela pessoa me deu na cara, fugiu, fez isso, fez aquilo. Não, agora você se encontrou com você. Então você muda e o mundo acaba te respeitando. Então, porque o mundo sempre foi o reflexo da nossa própria consciência. Isso é falado aí em milhões de vídeos aí na internet, não sou eu que estou inventando história. Então, porque o mundo sempre foi o reflexo da nossa própria consciência, da nosso próprio modo de ver. E quando a sua consciência expande, começa a clarear, então tudo ao seu redor também começa a se realinhar. Então, não é o mundo que precisa mudar. Somos nós que precisamos encontrar a nossa verdade, encontrar a nós mesmas, buscar a nós mesmos. Esse é o sentido da vida, gente. Isso é o que eu penso, é o meu modo de pensar. Se você pensa diferente, comenta aqui embaixo, né? Deixa o seu comentário. O que você já passou na sua vida em relação a isso? Quando foi que você percebeu que você tem que passar por esse processo? Porque o resto se transforma sozinho. A partir do momento que você se transforma, o resto também acaba se transformando de uma forma natural. Então, como eu comentei lá, né? O que aconteceu no serviço? Agora chegou o fim do vídeo, tá, gente? Já tá acabando. Então, assim, eu vou falar bem resumidamente. Eu faço várias técnicas, eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, eu fiz essas formações, né? Hoje eu atendo como terapeuta, mas eu tenho um trabalho, que eu trabalho na rede SUS, né? Do município, e eu tive uma situação muito complicada no serviço, não vou contar tudo, mas enfim, era uma perseguição absurda, né? Foram 6 anos de perseguição e eu acabei adoecendo, pedi afastamento, fiquei 3 anos fora, passando por tratamento, me conhecendo, fazendo isso que eu falei para vocês,
né? Faça terapia, busque o que está acontecendo, por que você não tem que compreender o porquê o outro está fazendo isso com você. Porque o outro, às vezes, é um narcisista, é um louco, é um controlador, então você não tem como você se preocupar com isso. Por que ele está fazendo isso? Não, por que eu estou atraindo esse tipo de situação para mim? Então eu cheguei nesse ponto e acabei entendendo que eu tinha que me mudar, né? Que eu tinha que mudar o meu modo de ser, que eu não podia mais aceitar aquelas barbaridades que a pessoa fazia comigo. Então, nesses 3 anos que eu me mantive afastada, eu acabei me formando em terapia, isso faz mas muitos anos atrás. Eu fiz 1 ano de curso, né, de diversas terapias, eu me formei e comecei a me curar. Comecei a me curar, passar por situações, eu estava com depressão, eu estava com síndrome do pânico, eu tinha dores no corpo inteiro, eu já estava quase sendo identificado como fibromialgia, e eu, trabalhando com todas aquelas técnicas, acabei me aplicando em mim e saindo dessa situação. Então, em pouco tempo eu já não tinha mais depressão, não tinha mais nada, eu já estava trabalhando como cromoterapeuta, atendendo pessoas, e isso tudo foi me mostrando as minhas mudanças internas e a mudança externa. Aí, finalmente, quando o INSS resolveu me colocar de volta no local de trabalho, não era para colocar no mesmo local, mas não tinha opção, né? Na função que eu faço não tem como fazer transferência, né? E, enfim, acabei ficando no mesmo local. Mas quando eu voltei, era outro olhar. Eu percebi que todo mundo me olhava assim como, sabe, era a louca, né? Porque eu tinha feito denúncia, eu fiz o CAT, abri CAT, entendeu? E foi tudo legal, né? E foi tudo comprovado o que estava acontecendo. E a própria pessoa estava lá, né? A pessoa queria morrer, eu via na cara dela que ela estava querendo se matar de ódio de eu ter voltado, né? E ela falava isso para todo mundo, que eu não devia ter voltado. Mas por quê? Porque isso era um incômodo dela, era interno dela, o medo dela de dividir poder, né? Sendo que eu nunca procurei poder, não tenho o menor interesse, não me dou bem com poder, eu sendo a dirigente, entendeu? Eu faço, eu sigo, mas eu não quero eu ser a dona do pedaço, entendeu? Mas ela me via dessa forma, porque quando eu entrei, eu tinha muito mais conhecimento do que ela, né? Apesar de ter uma pequena diferença de idade, mas eu tinha vindo de uma cidade grande, eu já tinha outras formações, né, dentro da informática, da terapia, ou seja, cada um tem o seu jeito de ser. E isso para ela era uma afronta. Ela achava que eu devia ser uma burra, uma ignorante, dependente dela. Quando ela percebeu que as pessoas vinham até mim para pedir ajuda, então aí aquilo deixou ela em pânico, apavorada, né, desesperada, pensando que ia perder o pequeno poder, né, síndrome do pequeno poder. Enfim, gente, é isso. Quando eu mudei, até hoje a pessoa não chega mais em mim. Eu sinto que tem uma barreira que ela não consegue ultrapassar. Por quê? Porque é o meu conhecimento interno que provocou essa mudança, né, externa. E as pessoas hoje, elas olham assim com um certo medo, né, com uma certa insegurança, mas com respeito. Então, às vezes vem pedir coisas para eu fazer, porque sabe que eu sei fazer. Ah, mas você faz isso, mas só você que sabe fazer isso, faz isso. Não, tem mais pessoas aqui que faz isso, tem um rapaz ali, tem fulano, né? Eu passo para frente a bola, para a pessoa entender que não é assim, né? Que ninguém domina uma coisa só o tempo todo, né? Que tem outras pessoas que também podem fazer a mesma coisa. Mas a outra pessoa aí continua perseguindo aquelas que chegam, né? As novas que entram, porque acha que a outra sabe mais do que ela, então entra nessa perseguição. Enquanto a pessoa não mudar o modo de ver dela, né, o interior dela, ela vai continuar nesse sofrimento, né, ridículo e absurdo de achar que o mundo tem que mudar para se adaptar a ela. Então, é isso, gente. O mundo só muda quando você muda o seu modo de ver, de olhar para ele. E o que muda é dentro de você. Então, se você gostou desse vídeo, já comenta, compartilha, vê aí, passa para alguém aí que você acha que é interessante, né? Que acha que vai gostar também. Comenta, gente, comenta, porque às vezes eu me sinto falando com um cemitério, sabe? Às vezes eu passo um assunto tão legal, já fiz análise do canal milhões de vezes, mas as pessoas não interagem. Então eu não sei o que ela tá achando. Eu sei que entra gente toda semana, entra de 10 a 15 pessoas toda semana, se inscreve no canal, visualiza, mas não curte, não comenta, não interage. Então eu não sei o que está acontecendo. Então se você chegou nesse ponto aqui, que eu acho muito difícil as pessoas chegarem até aqui, ninguém vai até o final do vídeo, assiste 2, 3 minutos e já some.
Mas se por acaso você acelerou o vídeo e chegou até aqui, comenta aí o que você acha. Um abraço e até a próxima.